estamos aqui por vossa causa. Eu gostaria de vos dizer que os menos jovens vão fazer parte e fazem sempre parte do futuro da Madeira. E gostaria de vos dizer também que começámos 5 anos antes, em 2019, quando de facto começámos a trabalhar com o professor Ricardo Jardim Gonçalves, da Universidade Nova de Lisboa, e toda a sua equipa, um projeto que era a utilização destes novos dispositivos. Toda a gente estava com dúvidas se as pessoas menos jovens se teriam capacidade, se teriam de facto a oportunidade de os poder usar como a gente queria que usassem. Passados 5 anos, estamos a ver que estávamos completamente enganados e que de facto não há problema nenhum. A digitalização é para todos. Eu digo que começámos 5 anos antes porque a Organização Mundial de Saúde disse que este ano, no dia 7 de abril, que a saúde e o bem-estar deve estar ao alcance de todos. E ao alcance de todos quer dizer, deve haver uma saúde animal, uma saúde humana e uma saúde vegetal em equilíbrio com o nosso meio ambiente. As novas tecnologias vão fazer com que a monitorização desse equilíbrio, do estado de saúde e do bem-estar, possa ser feita com mais frequência através destes dispositivos que estão à vossa disposição e que, ao fim de 5 anos, vocês já provaram que, de facto, podem ser usados também por toda a gente. Este projeto foi um projeto que deu início, conjuntamente com o Smart for Health, com o ICU for Covid e com o Quality Chain. Foi um investimento que nós não podíamos recusar e, por isso, o professor Ricardo Jardim Gonçalves, quando veio propor isto à Madeira, e o Presidente do Governo, de facto, nós dissemos logo sim. E ao longo destes 5 anos temos vindo a desenvolver não só este projeto, mas também os restantes e, acima de tudo, criar oportunidade para que este projeto possa ter continuidade, que já será um desafio que irei lançar no final da minha intervenção. Naturalmente que a equipa do Dr. Ricardo Jardim Gonçalves, a Maria Marques, o Carlos Agostinho, o Fábio Januário, o Carlos Lopes, a professora Andrei, tem sido o motor deste projeto, a Carla Alves e, acima de tudo, também todos os nossos médicos, a Ivalda, o Pedro Pereira e o Roberto, e depois todos aqui que é, e como vem, estão aqui os principais dirigentes da saúde da região autónoma da Madeira, porque nós, quando nos envolvemos num projeto, nós envolvemos de corpo e alma. Eu citei estes nomes, que parece que são os nomes mais importantes, mas não são. Os nomes mais importantes são aqueles que estão sentados nestas mesas. Como eu não sei o nome de todos, vou referir um para representá-los, que é uma pessoa com quem eu trabalhei, o enfermeiro Carlos, foi diretor de enfermagem da área de oncologia, e naturalmente considera-se representados através do enfermeiro Carlos todos os nomes dos homens e das mulheres que estão aqui sentadas nestas mesas, que fizeram parte deste projeto. É por vós todos que nós estamos aqui. Portanto, a saúde e o bem-estar é para todas as idades. E este é o trabalho do Serviço Regional de Saúde, do Governo Regional, em prol dos seus cidadãos. As novas tecnologias vão ser usadas. Também criam alguns problemas. Nós estamos agora a ter problemas com o nosso sistema informático, que anda aos cochichos, mas são chamadas dores de crescimento, agora que recuperamos do ataque cibernético. Mas não tenham dúvidas que a segurança e a qualidade da prestação e a relação entre os nossos profissionais de saúde e todos vós, através destes dispositivos em que conseguimos monitorizar à distância, vai permitir com que a vossa saúde e o vosso bem-estar esteja sempre à distância de um clique, de uma observação, de um contacto que traz mais segurança. A professora Andreia e toda a equipa do professor Ricardo Jardim Gonçalves têm estado muito ocupados durante estes 5 anos. O projeto começou em 2019. Em 2022 conseguimos, de facto, ter 101 cidadãos que aderiram a este projeto. Eu também fiz os exercícios do Hollow Balance no aparelho que está no ginásio Platino aqui na região autónoma da Madeira. Fizemos mais uma série de visitas, todos os dirigentes da saúde, para dar força, para tornar mais robusto este projeto, a imagem da nossa população. E em 2023, em 2022, os 101 pacientes utentes foram de facto sinalizados. O desafio agora, porque a Universidade Nova, através da União Europeia, temos uma verba para chamar e para estender este projeto a mais cidadãos da Madeira. Não só estes 100, e por isso o meu desafio para todos vós é que tragam pelo menos 3 amigos, que é para termos
400. O desafio que a União Europeia nos propôs foram 400 utentes, também monitorizados através desta situação, através destes dispositivos, para controlarmos o nosso bem-estar através dos parâmetros de saúde, que são os essenciais, os básicos, e que permitem ver se estamos completamente bem, se há qualquer dúvida. Por exemplo, que o nosso participante disse que havia uma preocupação com a frequência cardíaca, que já foi, de facto, sossegada pelo seu cardiologista. Portanto, todos estes dispositivos é para, de facto, nós ter a oportunidade de detectar qualquer coisa que não esteja aparente bem e possamos rapidamente orientar para o nosso Serviço Regional de Saúde. Os cuidados de saúde primários são os responsáveis pela proteção, pela promoção e pela prevenção e, por isso, são o verdadeiro rosto do sistema de saúde. Os cuidados hospitalares é para tratar situações específicas. O desafio para os próximos anos, para o próximo ano, é, de facto, transformarmos 101 pessoas em 400 pessoas. Foi um desafio que o professor Ricardo nos lançou, que nós dissemos rapidamente que sim, porque achámos que era um desafio também muito interessante para todos vós, trazer um amigo, e julgo que será muito fácil, para que também esse amigo possa beneficiar daquilo que foi estes 2 anos que passaram, através das nossas consultas pelos nossos médicos de família, do nosso acompanhamento pelos nossos médicos de família que estão ligados a este projeto. Haverá mais colegas também, porque eles assim o decidiram, para poder acompanhar, porque é muito diferente acompanhar 100 pessoas e 400 pessoas, e portanto nós estamos também a crescer conjuntamente com o projeto. Fico muito satisfeito, ao fim deste tempo todo, não só por aquilo que conseguimos conquistar, isto é um projeto vitorioso, mas os projetos vitoriosos devem-se às pessoas, devem-se aos participantes, devem-se àqueles que estão a liderar o projeto, e é nesta sintonia, nesta simbiose, que de facto nós vamos continuar a prosseguir para obtermos a melhor saúde, o melhor bem-estar para a nossa população. Portanto, o desafio é transformar 100 em 400. Muito obrigado pela vossa participação. Muito obrigado, professor Ricardo e à Nova. Muito obrigado, Andréia. Muito obrigado a toda a equipa do professor Ricardo, aos dirigentes da saúde aqui presentes. E vamos continuar a trabalhar. Porque se queremos uma Madeira diferente, se queremos uma Madeira segura, saudável e sustentável, não depende de nós, os decisores, depende de vós. E se aderirem às nossas recomendações, participarem nos nossos projetos, vamos ter muito sucesso. Muito obrigado a todos. Para terminar, bom Natal.